Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um CX Now dessa semana, onde a gente está falando só de Employee Experience, recebendo convidados super especiais. E hoje eu tenho aqui comigo a Camila Miranda. A Camila ela é gerente geral global de RH da Nexa Research. E, Camila, obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite. Vai ser um bate-papo sensacional pelo pouco que a gente já falou aqui, eu estou muito empolgada com a conversa que a gente vai ter. Queria te pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, sobre a Nexa, porque eu acho que não deve ter não sei se tem muita gente que conhece o mercado de mineração, de metalurgia aqui, então seria interessante todo mundo poder conhecer. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Eu que estou vivendo o mundo das fraldas, parar um pouco para falar sobre o negócio, falar com o pessoal de RH, falar de Employee Experience é ótimo. Então, como você me apresentou, eu me chamo Camila Miranda. Um pouquinho sobre mim, eu sou carioca, então vai sair mais chiado, não é problema na live, o problema não é problema no sistema. Eu comecei minha carreira, eu acho que, na verdade, na ESEC, que é uma plataforma internacional de universitários que promove paz mundial, através de experiência. Eu sou alumni também, você acredita? Eu sou alumni também, eu também fui para o trem, fui para tudo. Muito bom. Acho que ali foi um lugar bem laboratório, que a gente fala hoje, trabalhar com MVP, tal, é o que a gente pôde viver dentro da ESEC. A ESEC é sensacional. Com jovens podendo gerir gente, gerir budget, né? Então foi bárbaro. E eu vivia falando, eu fiz administração, que a única coisa que eu não ia fazer na vida era trabalhar com RH. RH não, porque é muito soft, né? E acabei recebendo um convite um dia para ser headhunter, e eu falei, nossa, já me imaginei ser médica, bombeira, quando criança, uma headhunter, que trem é esse, né? E eu falei, vamos testar, e esse negócio de encontrar um talento, e de fato, talvez proporcionar uma oportunidade onde eu possa exercer melhor o seu potencial. Eu falei, nossa, é isso que é RH? Não, acho que talvez faça sentido. E aí, de headhunter, abri meu próprio negócio, comecei a achar que eu queria fazer um impacto maior. Então, aí foi que eu fui para o mundo corporativo, trabalhar em grandes multinacionais. Comecei na Microsoft, depois entrei no Grupo Votorantim, onde eu estou há 11 anos. Fiz essa semana em 11 anos do grupo. E aí, dentro da Votorantim, fui especialista do Brasil, especialista global, virei generalista, morei fora, voltei. Quando eu fui BP, de uma área pequena, depois uma área grande, e eu comecei a viver uma parte de expansão, onde a gente estava comprando várias empresas, países, depois vivemos downsize com a crise que a gente viveu no país. E eu comecei a achar que o que eu tinha vivido de RH não era mais o suficiente para prover solução. E aí foi que eu migrei. Quem tem RH aqui e é BP, sabe bem que eu vou falar, né? Se você é uma boa BP, é fácil a área te comprar depois que você de fato entende o negócio. É verdade. Eu saí da RH e virei vendas, e aí fui trabalhar com customer service, e foi magnífico. Assim, como olhar para o RH de forma diferente. Eu super recomendo para todo mundo viver um pouco dessa experiência de ver o RH de uma outra forma, de ver o lado do cliente, o outro lado da mesa. Legal. Nossa, foi fenomenal para ver como que a gente é uma caixa preta, como a gente é ambíguo. Eu falava assim, nossa, mas é tão complexo isso, mas não dá para ser mais simples? Né? E Camila, você sabe que ontem a gente também, não só ontem, né? De segunda até. O Gustavo esteve aqui com a gente, o Gustavo Couto, né? Esteve aqui com a gente, ele também falou disso, o Edu ontem também falou disso, da necessidade urgente da gente fazer com que o RH tenha um olhar muito mais voltado para o business, um olhar muito mais voltado para a estratégia, para o papel e a força que o RH pode ter dentro da estratégia e dentro do business. Concorda com isso? Ai, muito, muito. O impacto do RH é gigantesco. E a gente se limitar a olhar processo da forma com que a maioria das empresas ainda olha, infelizmente no Brasil, como treinamento, desenvolvimento, bem departamentalizado, né? O que você faz? Eu faço seleção,
recrutamento e seleção. Quando me falam isso, dá um arrepio. Eu falo assim, recrutamento começou na Alemanha, na guerra, para recrutar soldado, como você recruta ainda? Né? E a gente começa a olhar, de fato, o colaborador como centro, como há muito tempo as empresas, né? A indústria migrou de, quero reduzir custo, quero reduzir tempo, para começar a olhar como que eu antecipo a necessidade do que o cliente quer, como é que eu melhoro a experiência dele. Aí o RH começou a patinar um pouco nisso e a caminhar nessa direção. Acho que a gente ainda é muito imaturo, mas, de fato, colocar o colaborador no centro, como a indústria colocou o cliente, e começar, como é que eu trabalho desde a entrada, né? Desde um processo de seleção, que numa vaga, se 100 candidatos, né, se postular para a posição, só um vai sair satisfeito. Então, como é que você interage com os outros 99 para saírem como embaixadores da sua marca, ou pelo menos entendendo quem você é? Que legal, muito né? bom. E aí você trabalhar essa experiência inteira, desde como é que eu atraio, como é que eu seleciono, e aí a entrada dele do onboarding, como que eu trabalho carreira, até mesmo a saída. Né? Uma boa saída, você sai um bom embaixador, não só da marca e do produto, mas da cultura daquela organização, da forma como que ela é. Então, é algo que a gente... O respeito por ela, o respeito... Mas você tem visto muitas empresas trabalhando, os contatos que você tem no RH, muitas empresas com esse movimento já de colocar o colaborador no centro e pensar nessa jornada toda dele por completo? Você já está vendo muito movimento assim? Quando eu olho a minha indústria, o meu mercado, ainda é muito recente, é bem incipiente, assim, eu vejo umas ações ou outras. Tem outros mercados que são realmente mais inovadores, que estão olhando principalmente, né, as startups, né, empresas de tecnologia, já trabalham mais com MVP, que aí começa a olhar mais para a experiência do colaborador e já começou antes, né? Mas quando olha o meu tipo de mercado, eu acho que é um mercado que começou a olhar para isso esse ano. Né? No passado, principalmente forçado pelo Covid. Exatamente, exatamente. Agora, Camila, você está me lembrando de um conceito que tem, na hora que você falou, que você abriu a live falando, olha, estou no meio de fraldas e tudo mais, que são momentos que importam, não só para o colaborador dentro da empresa, mas para o colaborador fora da empresa, e como é que a empresa consegue conectar nisso, né, nesses momentos que importam. Como é que está sendo o seu desafio? Você é responsável, você é gerente geral global de uma empresa que, por histórico, possui uma grande presença masculina, né? Como é que você está lidando? Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência, assim, como maternidade, lidar globalmente com esse tema, numa empresa que predominantemente é masculina. Eu escolhi o lugar que eu estou aqui hoje, né, para fazer a live, que é o quarto do Tomás, que tem 35 dias, né, que nasceu, justamente para mostrar um pouco que, assim, né, quando eu participo de algum tipo de evento, as pessoas falam, não, mas como é que é possível ser mãe, executiva, esposa, feminina ainda? Então, assim, é possível. Estou aqui, ó, no quarto do Tomás, né? Ele está lá com o pai, com a minha mãe, tem que ter uma rede de apoio, né? Para poder se posicionar. E eu vejo, assim, quando eu olho para a minha posição, acho que mais do que nunca, as empresas, em geral, estão muito abertas ao tema. Né? Então, quando você traz de uma forma cuidadosa e fundamentada, né? As coisas tendem a andar. Então, assim, talvez discutir pluralidade há 10 anos atrás, que dentro da Nexa a gente não fala de diversidade, né? A gente fala de pluralidade, que é diversidade com inclusão. Ah, né? legal. Essa é a pequena diferença. Assim, até quando você fala a palavra diversidade, me traz a sensação de divergência, né? De diferente. Então, a questão é muito maior de pluralidade. Talvez quem estivesse na minha posição há 10 anos atrás não conseguiria conversar como hoje a gente conversa de pluralidade dentro da Nexa, que é uma mineradora, como você falou, predominantemente masculina, porque é uma empresa que tem uma necessidade, uma expertise de engenharia, e quando a gente olha ainda os países que a gente está presente com operação forte, que é o Brasil e o Peru, a predominância ainda é muito forte dentro das universidades de engenharia masculina, né? Verdade. Se conseguir reverter esse cenário, você tem que trabalhar lá na base,
né, fomentando que meninas enxerguem a engenharia como uma carreira. Né? Muito bom. E hoje a gente conversa abertamente de pluralidade, não só a pluralidade pensando em gênero, mulher, né, o PCD, mas pensando em orientação sexual, pensando em diferenças de etnias, de raça. Assim, é muito mais amplo. Né? Esse ano, no nosso evento do mês de comemoração, né, sobre orientação sexual, a gente levou o trans para conversar com a gente. Que legal, dentro de uma mineradora. Dentro de uma mineradora, e muita gente, tem depoimento de vida, né, que ela comentou sobre o que ela viveu e por que o tema é importante. Teve vários colaboradores que se sentiram pela primeira vez confortáveis de falar assim, olha, eu recebi um depoimento que eu fiquei, né, apaixonada, e falou, ó, tem 17 anos que eu sou casada, eu nunca tive coragem de contar para ninguém, nem para minha família, eu agora contei para o meu gestor, porque eu sinto que aqui eu sou aceito. Ai, que legal! Muito bom, muito bom. Então, eu acho que as empresas estão começando a se abrir muito mais para os temas. Vejo o quanto que foi fácil entrar na minha licença maternidade, conseguir colocar uma pessoa do meu time para estar me substituindo como uma forma de desenvolvimento. A alta liderança, os diretores, todos me desejando uma boa hora do parto, perguntando como é que eu estava. Então, são coisas que talvez antes falassem, vai ficar 7 meses, 6 meses fora. Exatamente. O que vai acontecer? Vou ter que botar alguém, vai ter custo. Né? Não foi o que eu senti. Né? Que legal. Eu penso isso com muita... acho que esse é um tema interessante, porque eu fui ter filhos agora com 37 anos de idade. Uhum. E durante muito tempo eu tive esse medo. Vai atrapalhar minha carreira, e aí são 6 meses fora, e agora acabei de virar gerente. Não, eu vou esperar. Aí depois eu sempre fui promovida, a cada 1 ano e meio, 2 anos eu fui sendo promovida. Então nunca chegava a hora que eu me sentia confortável, de falar assim, não, agora está tudo bem, né? Posso engravidar. Né? E eu fui esperando, e hoje eu vejo com o Tomás no colo, eu tinha que ter feito isso há muito tempo atrás. Muito bom. Tá vendo, né, meninas? Quem tá pensando aí, ó, tá segurando muito, aguardando muito. Não, Agora, Camila, você falou aí de diversidade e inclusão, que na Nexa vocês chamam de pluralidade, porque junta essas duas coisas. Vou te contar um caso, me lembrou, e isso aí eu queria saber a sua opinião. Eu fui convidada para participar de um evento de uma grande empresa de tecnologia, que só foram mulheres, era para falar de diversidade e inclusão. Em determinado momento, de uma pessoa que estava fazendo a apresentação, teve um slide com uma frase, parece que até que é uma frase famosa no meio, né, de diversidade e inclusão, que falava assim, olha, diversidade é ser convidado para a festa e inclusão é te convidarem para dançar. E aí eu lembro que eu olhei aquela frase ali, aquilo ali me gerou mais desconforto do que o entendimento que eu acho que eles estavam querendo. E aí no final eles abriram para pergunta e eu coloquei um ponto que era o que eu queria ver com você, se você concorda. Eu falei, olha, até a parte da convidar para dançar, tá ok, diversidade é convidar para festa e inclusão é te convidarem para dançar. Mas eu falei, mas e só tinha mulher no evento, assim, né? Daquela hora que dá aquele silêncio depois da fala. E eu falei, mas eu complementaria essa frase. Eu colocaria assim, diversidade é convidar para festa, inclusão é te convidar para dançar. Mas se não te convidarem para dançar, levanta e dança. Por que isso? E aí eu queria ver seu ponto. Quando a gente fala de pluralidade, né, considerando diversidade e inclusão, você acredita que é muito mais um ambiente fora propício ou uma mentalidade, uma atitude que transforma o ambiente? Olha, eu acho que é um mix dos dois. Você precisa ser protagonista da tua história. Sem sombra de dúvida, acho que você tem que colocar na mesa o que te incomoda, tem que trazer para a pauta aquilo que é importante, como RH, dar voz às pequenas vozes, né, dar força àquilo que talvez seja mais complexo de ser dito. Mas tem muita forma, preparação do ambiente e o momento adequado. Então, talvez, no início, não dá para você chegar e falar assim, olha, eu sou assim assado, acontece em qualquer cenário. Né? Eu lembro, não vou contar só o milagre, não vou contar onde aconteceu, mas eu lembro que uma vez eu estava numa reunião falando sobre pluralidade,
Eu não passei da primeira frase. Não deixaram eu falar, eu nem expliquei ainda o que é pluralidade, não deixaram eu falar de vários vieses inconscientes sendo trazidos à mesa. E ali eu falei assim, tem que trazer o tema de uma outra forma, né? Deixa eu preparar esse ambiente para poder pelo menos ouvir o que é pluralidade antes mesmo de trazer os vieses inconscientes, né? Uhum. Então, acho que tem muito o cuidado de em que ambiente que eu estou, como que eu levo, como é que eu faço. Eu lembro que eu fui entrevistar, vou contar o santo nesse caso, que ela com certeza vai se sentir prestigiada. Eu estava com a minha posição de gerente de Talent Acquisition aberta, e essa é uma posição que é a porta de entrada da organização. É muitas vezes a primeira pessoa que você conhece, né? E a primeira vez que eu fui entrevistá-la, ela estava de amarelo, com uma saia, uma jaqueta jeans, uma coisa assim bem alternativa. Eu falei assim, gente, isso no mundo da mineração, a gente precisa muito disso, porque olha só, isso vai causar aqui dentro, né? Vai ajudar a gente a pensar diferente. No final da entrevista, ela falou assim, eu vim assim de propósito. Que legal! Para explicar como é que eu sou, mas não significa que eu vou vir todo dia trabalhar assim. Né? Não, você tem que vir trabalhar confortável, né? E ela fala assim, mas tem momentos que eu preciso chamar atenção e questionar o ambiente, tem momentos que eu preciso mais da atenção no conteúdo do que querer gerar a questionamento sobre o status quo. Né? Que legal! Eu falei, é você mesmo que eu estou precisando. Que Né? bacana, que Pode bacana isso. Né? Então, eu acho que tem um pouco do mix. Como é que você prepara o ambiente para você conversar? Então, assim, só tem pessoas diferentes dançando, não vai deixar de dançar, mas não chega, vai no centro, né? Embaixo do holofote, né? De vestido vermelho. Vai entrando nas bordas, né? Uhum. Legal. Ó, a gente já tem uma pergunta aqui na live. Na verdade, a gente tem mais de uma pergunta. A gente tem, da Fabiana, como é a atuação global com as questões regionais dentro do RH? Eu lembro que hoje eu estou numa multinacional que é brasileira, então eu estou no headquarter, onde é tomada a decisão, né? Onde a gente leva para o resto dos países que a gente tem presença a decisão que aqui é tomada. Mas eu já trabalhei numa empresa onde eu era filial, que eu recebia, né? Prontos pacotinhos, e aí eu tinha que replicar. O quanto que aquilo às vezes me incomodava, que eu achava que não ia funcionar exatamente daquele jeito no Brasil. Eu acho que esse é um cuidado muito importante que qualquer corporativo tem que ter. Padrão é importante para poder garantir a cultura ser levada de forma adequada, né? Então, assim, a liderança tem que agir, pensar da forma com que a cultura que a organização prega, porque tem que ser o walk the talk, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu falo. Você tem que deixar brechas para poder colocar a cara daquele local, né? Certamente soluções que eu crio, né, olhando corporativamente, globalmente, no Brasil, para a liderança brasileira, para a liderança, eu tenho que ter um quê de abertura para poder o Peru colocar um pouco das questões que o Peru exige, um pouco do que Luxemburgo vê, americano, europeu, eles são diferentes. Então, eu tenho que dar margem para ali ter um momento onde se coloca a regionalidade. Né? Uhum. E essa é uma questão que eu acho que mais do que nunca começa a ficar mais fácil para as organizações, porque a gente começa a discutir muito mais de cocriação e teste. Legal, legal. Antigamente, o nosso mindset, e eu posso dizer isso, que eu fazia isso há até muito pouco tempo, era gerar hipótese, aí eu gero a hipótese, eu faço benchmark, vejo as tendências, vou ler academicamente o que existe, desenho a solução, vou lá no cliente e falo assim, o que você acha? Posso? Né? O cliente às vezes aprova de cara, às vezes dá uma sugestão ou outra. Esse é um mindset antigo, né? O mindset hoje, eu preciso entender qual é a necessidade do meu cliente, botando seja o colaborador, qual é a situação no meio, né? E aí você fazer a síntese do aprendizado, checar isso, trazer o público, co-criar com esse público, testar, né? Depois criar uma solução que ainda é um MVP, que não é uma solução completamente final, para deixar claro para a organização que aquilo ali está em movimento, né? Que não é só daquela forma. Então, eu lembro, esse ano, a gente fazendo os módulos de liderança, de formação de liderança, a gente fez primeiro um pequeno piloto no Brasil, depois a gente fez um pequeno piloto no Peru,
onde estão as maiores lideranças, em quantidade de volume de líderes. E depois a gente reajustou para poder continuar fazendo as turmas. E a gente avisou, vocês são piloto que estão formando e criando esse módulo com a gente para os outros. Então, ali dá a possibilidade de você botar a questão regional ou local, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que andar por esse caminho. Legal. Camila, o seu tema hoje aqui fazia um vínculo entre saúde mental do colaborador, engajamento, um pouco dessa confusão toda que a gente está passando. Você tem ouvido muito a expressão segurança psicológica crescendo nas organizações? Cláudia, eu lembro que logo que começou a questão da pandemia, a gente criou um guia de saúde mental, né? Onde algum dos pilares dele era o autoconhecimento, autocuidado, né? Uhum. Então, desde falar sobre meditação, yoga, sobre filmes, cursos, livros gratuitos disponíveis, como você se cuidar. O outro pilar era o autocuidado com filhos em casa. Né? Autocuidado com Depois o autocuidado com o time. Uhum. Porque muitos gestores é a primeira vez que eles estão lidando com a situação de ter um time à distância. Né? E a gente percebeu, essa foi logo uma das primeiras ações que a gente fez, que o índice de pessoas que estavam utilizando o plano de saúde ou o ambulatório local dentro da fábrica tinha aumentado em 35% no primeiro mês. Só que em afastamento não tinha nem 1%. Então, era psicológico mesmo. É psicológico, né? As pessoas muito mais preocupadas na busca de uma ajuda do que necessariamente precisando de algum cuidado de saúde específico, físico, né? Era mental. Uhum. E não é à toa que a gente começa a ver que tem uma série de indicadores olhando para o mundo de aumento de agressão em casa, aumento, né, diminuição de várias, construção de artigos feitos por mulheres, porque elas são mais dedicadas a algumas tarefas em casa do que os parceiros. Então, tem uma mudança muito significativa. De fato, as pessoas mudaram drasticamente como vivem e como trabalham. Né? E essa questão de segurança mental começou a ser muito mais forte e necessária. Tanto que uma das coisas que a gente implementou que não tínhamos é o PAC, que é o Programa de Apoio ao Colaborador. Então, ele tem um apoio, seja jurídico, ou financeiro, ou psicológico, confidencial, então ele pode acessar anonimamente, então eu não sei se a Joana acessou para poder ter um apoio psicológico ou não, né? E é para ela e para os dependentes, né? E no primeiro mês, a gente já teve 100 acessos. Depois a gente falou, será que as pessoas vão acessar, vai funcionar? Né? A gente teve 100 acessos. E é impressionante que no Brasil, o acesso número 1 foi jurídico, justamente na busca de... os temas eram voltados para negociação imobiliária. Né? Putz! Como que eu renegocio, como é que eu adapto a minha vida financeira ao momento que eu estou vivendo? Né? E no Peru, o número 1 mais usado foi questão de nutrição. Como lá foi lockdown mesmo, não tinha, né, diferente aqui no Brasil, que os restaurantes ainda funcionam, tinha entrega, tinha delivery, lá não. Então, as pessoas tiveram muito que aprender a se alimentar, aprender a cozinhar, aprender a se cuidar, né? Então, a questão de que realmente hoje as pessoas estão precisando de uma ajuda externa para lidar com a situação é fato. Camila, você acredita que esse tempo que a gente vivenciou agora, que a gente está vivenciando, ele já é suficiente para a gente dizer que, pronto, mudou ou não? Porque a gente está numa situação de ser forçado, né, a algo. A gente já tem tempo suficiente para a gente poder dizer, olha, mudou e não volta mais, ou não? Pergunta difícil, não sei.
Eu não sei te dizer. Eu acho que em alguns temas mudou para valer, e alguns talvez a gente precise de mais tempo. Para tentar ser mais concreta. A gente já tinha política de home office, por exemplo, dentro da Nexa, né? Mas raramente você via as pessoas realmente fazendo, utilizando, né? E era uma vez por semana, né? Com o início da pandemia, todo mundo em casa, todos os escritórios e as fábricas, a gente teve que mudar uma série de protocolos para poder continuar. Né, durante esse período a gente já foi trazendo revisão das políticas, dos processos, como que a gente podia se reinventar frente a esse tema. E os próprios o C-Level trouxe assim, vamos botar, vocês estão propondo ter agora 2 vezes na semana home office, vamos botar todos os dias, a pessoa escolhe a quantidade de dias. Não sei se eu ouviria isso há 5 anos atrás, né? Eu acho que a pandemia mostrou para todo mundo que isso é possível. Então, eu acho que isso não volta atrás, né? Porque eles mesmos vivenciaram que a pessoa é produtiva ou funciona o home office, porque eles vivenciaram o home office. Uhum. E acho que isso acontece na Nexa, como deve estar acontecendo em várias outras empresas, né? Agora, talvez em alguns outros temas, a gente está sendo forçado nesse momento, que a gente, talvez quando voltar, a gente vai esquecer, porque o ser humano tem memória curta. Exatamente, né? Exatamente. Ó, toda vez que eu olhar aqui para baixo, Camila, porque eu tô indo lá no YouTube ver as perguntas e já tem um monte, tá? Já tem um monte de pergunta aqui. A Daniele Ila Bonato. Como fazer as pessoas usarem o seu lugar de fala? Acho que está conectado com aquela discussão, com aquele ponto que a gente trouxe de diversidade e inclusão, né? Então levanta e vai dançar. Aqui eu vejo que a gente precisa, como RH, principalmente dar esses espaços e ajudar os colaboradores a usar os espaços corretos para usar o seu local de fala, né? Se não sendo do RH, eu diria, tem que ter um RH que te ajude nisso. Então, procura o teu RH que ele vai te ajudar, ele vai saber qual é o caminho para te apoiar nesse momento. Eu vejo que, por exemplo, o tema de pluralidade, por mais que a gente tenha levado de forma corporativa, porque está dentro do guarda-chuva de cultura, quem roda o processo dentro da organização são os próprios funcionários e colaboradores. O líder de frente, quem desenvolve os projetos, quem elabora os indicadores de acompanhamento, todos são as pessoas da organização, não é do RH, né? E aí ali eu tenho desde pessoas que são gays, que estão dentro na bandeira de fato, né, que tem lugar de fala para poder apresentar, como eu tenho pessoas que são brancas e estão falando sobre raça, né, preconceitos, etc., porque elas se sentem confortáveis ou aqui é um tema que lhe interessa discutir. Então, acho que a gente precisa criar os espaços para que as pessoas se sintam confortáveis e respeitadas para trazer, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Como que a gente abre esse espaço? E aí abre o espaço, talvez valha a pena, dependendo do assunto, já faz de uma vez grande, dependendo do assunto é melhor. A gente falou, vai comendo pelas bordas, não vai de vestido vermelho e vai para o centro da festa, né? Começa ali no bar, né? Depois você vai indo para a pista de dança. Eu acho que a gente precisa abrir o espaço. A gente tem que dar o espaço para as pessoas terem coragem de falar sobre o tema, senão... Legal, muito bom. Natália Mota está te perguntando assim, como garantir a saúde do colaborador em uma empresa em estágio de crescimento, growth, com equipe enxuta, ainda mais nesse período de pandemia? Carga horária pesada, que ela está dizendo aqui. Eu acho que é importante ter combinados. Porque quando a gente está crescendo, é bom para todo mundo, vamos combinar? Né? Mesmo numa crise também, acho que a gente cresce muito rápido porque você tem que se reinventar para sobreviver. E quando você está crescendo, você vai fazendo, as coisas vão acontecendo, e aí, de fato, com uma equipe enxuta, você faz mais coisas ainda, né? E você tem, talvez, sede por fazer, porque está crescendo, está acontecendo, você faz, depois você já vê acontecendo, você pensa, opa, já rodou. Eu acho que é importante ter combinados do tipo... ou um gestor, ou alguém que esteja de fora, alguém dentro do time fala assim, opa, tá demais agora. Então, assim, vamos combinar, mês que vem alguém vai sair uma semana para ficar fora, né?
Hoje, estou de licença maternidade, mas eu queria ver se a câmera estava funcionando. Aí eu falei, para quem que eu vou ligar? Eu falei, vou ligar para a fulana, ela é ponta firme, ela deve estar perto do computador para ela conversar comigo. Na hora que ela me atendeu, ela falou, Cami, estou voltando da praia. Aí eu olhei e falei assim, que magnífico. Ela falou assim, não, tirei uma semana. Eu falei, muito bem, parabéns. Né? Com certeza deve estar muito puxado o dia a dia dela. Né? Ela está exercendo uma nova função, está numa nova posição. Eu acho que tem que ter esses tipos de combinado, diga assim, como que a gente mantém a saúde desse time, dessas pessoas. Porque talvez elas estejam fazendo até com gosto, com vontade, estão felizes, estão animadas. Né? Mas isso vai ter um custo, a conta vai chegar. Ou, de repente, alguém vai ficar depressivo depois, ou vai entrar em estafa, né? Tem o burnout aí que a gente falava tanto antes de entrar na pandemia, e agora o assunto está mais morno, mas eu sinto que, assim, muito nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas ainda não estão conseguindo diferenciar, né? Já que o trabalho está dentro de casa, e fazer limites sobre isso. Né? Então, assim, horário do almoço, é o horário do almoço. Então, vou botar na minha agenda, de 1 às 2 eu vou almoçar. Não marca nem nada. E a gente que às vezes está numa empresa global, tem fuso horários diferentes, você acaba pegando o almoço sem saber de outra região. Né? Ou você marca a reunião que já é tarde da noite lá, e aqui ainda é cedo, e vice-versa. Então, acho que tem que ter um pouco de combinados para poder manter essa saúde. Então, assim, se está com muita hora extra, vai sair de férias um período. Né? Não sai 20 dias, 30 dias, porque talvez esteja enxuto, um braço faz muita diferença. Mas sai 3 dias, sai 4 dias. Hoje a nossa legislação permite você tirar pequenas férias. Né? Então, tem que tentar se reinventar. Aí a gente falando um pouco nós temos novas formas de trabalho. Tinha uma pessoa no meu time, 29 anos, super jovem. Ela falou, eu acho que eu quero conhecer o mundo, estou crescendo, estou feliz, estou no melhor momento de carreira, o que eu faço? Eu falei assim, vai ser feliz, pensa o que vai te fazer feliz. Porque daqui 10 anos você vai se arrepender, porque com 29 você não fez. Né? Então, assim, você tem que ter certeza que você quer ou não quer. Eu falei, eu vou tirar um ano sabático, é meu momento, não tenho filho, não tenho marido, eu vou sair. Eu falei, então tá bom. Com o Covid, ela não conseguiu ir. Viajar ao mundo todo. Eu né? tenho uma amiga que aconteceu isso também, mas ela já tem mais idade, pediu demissão para fazer um sabático e chegou fevereiro que ela ia viajar, não viajou. Mas ela ainda vai realizar o sonho dela. A gente falou assim, vamos fazer o seguinte, e aí a gente como RH tem que se reinventar. Né? Vamos combinar um horário diferente, uma carga horária diferente, que você se sinta que você está fazendo alguma coisa que tem a ver com teus planos. Né? A gente precisa de você aqui e que a gente possa também fazer o seu serviço. A primeira de cara assim, não, como que bota na folha? Né? Aí começa a gente como RH, como é que bota na folha? Mas ela não vai trabalhar às 8 horas, vai trabalhar 4, tem que renegociar com o sindicato, porque ela é dessa categoria, tem que... E aí a gente, eu falei, não, gente, não, já tive do outro lado. Se eu fosse uma área cliente, eu só ia querer ela 3, 4 horas por dia. Não dá para a gente pensar numa forma que não precise disso tudo. Né? Exatamente. Eu contrato consultoria como? Não é? No trabalho, não é por horas e resultado? Não dá para a gente pensar em alguma coisa nesse sentido? Então, acho que a gente precisa começar a pensar em novos modelos de trabalho mesmo. Né? E você tem visto um avanço nesse sentido, de diferentes formas, porque precisa casar novas formas de trabalho que a empresa traz com a legislação. E você tem visto esse movimento? Casando bem? Eu tenho visto bastante, seja as empresas ou até mesmo os funcionários pedindo, né? Exigindo coisas que talvez por estar em casa começa a ver uma outra necessidade. Né? Tipo o quê? Me dá alguns exemplos assim para a gente. Vou trazer um exemplo real. Uma das ações que a gente fez foi com mulheres, mães. A gente chamou uma empresa que chama Mães no Currículo, que é bárbaro, né? Fala um pouco muito do tema que a gente estava falando anteriormente de como você conciliar e quais são as habilidades que se desenvolvem na maternidade e tal. E teve uma mãe que comentou assim, devido ao meu trabalho, a vida toda, eu viajo muito. Né? E agora, com a pandemia, eu tive que ficar mais tempo em casa, né? Não estou podendo fazer tantas viagens como antes eu fazia. E eu comecei a perceber algumas necessidades especiais que o meu filho tem que eu não percebi antes. Ai, que lindo.
E aquilo emocionou todo mundo, né? E agora eu não quero mais viajar tanto, porque eu quero estar com ele, né? Legal. Como é que você mantém um funcionário que é super bom, tem valor, mas que um dos requisitos para a posição é viajar e ela não vai poder mais viajar, né? Você tem que criar uma nova forma de poder adotá-la dentro de casa, né? Colocar metade do escopo, dividir o outro escopo. Já tem uns 2, 3 anos que a gente vê movimentos no mercado, como, por exemplo, ter duas pessoas ocupando a mesma posição. Trabalho de segunda a quarta, né? Trabalho de segunda a quarta, outra pessoa trabalha de quarta a sexta. Que legal. Né? E aí tem um dia em comum para poder garantir a passagem bastante do que está acontecendo, mas as pessoas também estão predispostas a trabalhar numa carga horária menor, mas ganhar menos também por isso. Exatamente, exatamente. Tem uma questão que, óbvio, começa, que quando a gente fala principalmente na indústria, onde tem ambiente fabril, né, onde tem uma questão muito forte com o sindicato, que você precisa fazer negociação, que ela é mais complexa, né? Mas se os funcionários querem muito, você começa a trazer força para a discussão, para você ter na mesa de negociação a argumentação para poder fazer. Porque, afinal de contas, o sindicato está representando ali o funcionário. Exatamente. Né? Então, você precisa criar, seja part-time, seja ter duas pessoas ocupando a mesma posição, seja você criar, e aí a gente começa a bater nas questões que os nossos modelos internos, quando a gente olha as grandes organizações, os sistemas também não nos ajudam nisso, né? E a gente para de ter one size fits all para poder ter uma coisa realmente personalizada. Quando você fala sistema, você está falando da própria estrutura organizacional que está desenhada para poder abraçar uma transformação dessa, né? E aí o desafio fica muito maior, porque não é pensar uma nova forma de trabalho, na verdade é pensar uma nova estrutura organizacional, né? Vai desde vou ter 2 mesas? Não preciso, né? Covid já me mostrou que não preciso ter 2 mesas. Né? Eu vou ter... Até salas, né? Nem ter tantas salas mais. Né? Eu vou dividir essas posições, eu vou duplicar minha quantidade de headcount de funcionários por causa disso. Quais são os impactos em custo disso? Quais são os impactos de benefícios? Quais são os E aí começa, por isso que eu falo de sistema, né? Porque não é uma ferramenta que você está apertando Enter, e sim o sistema organizacional, como você fala, vai de estrutura, de sistema realmente de hardware, tá? Questões de modelo mental, de como você começa a trazer isso para a organização. Porque tem gente que vai olhar e falar assim, nossa, que absurdo, ali podia ter uma pessoa, tem 2. Mas talvez essas 2 sejam mais baratas do que você. Com certeza, com certeza. Que legal. Ó, o chat tá bombando e a gente tem mais uma pergunta. A Fabiana trouxe outra pergunta. O que a pandemia trouxe para o RH como aprendizado e como ele mudou o processo ou a atitude? Acho que é a atitude do próprio RH, não sei. Boa pergunta. Acho que a primeira coisa que eu estava mencionando antes, parar de ter um modelo único para a gente passar a ter modelos personalizados. Acho que essa é uma mudança. Que vem lá na pergunta anterior, que é assim, como é que você regionaliza globalmente? É isso, você permitir que você faça os pequenos encaixes necessários. Acho que a segunda coisa que eu diria é parar de ser o RH muito velado, muito ambíguo, né? Uma caixa preta, aquelas informações ali só o RH tem, manipula, né? E a gente tratar as coisas com mais clareza. A gente está falando de outro ser humano, no final do dia, todo mundo quer ser só bem cuidado. É tão simples, né? Mas empatia é difícil, né? No ambiente corporativo, muitas vezes que a gente vive que é agressivo, que putz, tá olhando indicador, tá olhando número, né? Peraí, é uma pessoa atrás desse número, quem é? É o time, tá enxuto, como ela comentou a outra pessoa, né? A gente precisa pensar e dar mais clareza para as coisas, abrir essa caixa preta que todo mundo enxerga que o RH é de fora. Acreditem, gente, eles acham que a gente é uma caixa preta.
Né? E acho que quando eu estava no mercado corporativo, eu realmente achava. Eu achava duas coisas. Primeiro, que era muita caixa preta, era muito mistério, e também era muito lado soft, que batia de frente em termos de conversa, de linguagem mesmo, com o negócio, sabe? Então, às vezes, não casavam, e o equilíbrio era necessário, né? Aquela outra coisa, eu acho que assim, a gente tem que deixar de ser manual, né? E, de fato, ser mais digital, ser mais self-service, né? Muitas vezes, o caminho eu via muito isso antes. O colaborador está com dúvida de olerite, está com dúvida de férias. Gente, mas isso aí um robô pode preencher, né? Um robô pode responder isso. Eu preciso de um ser humano para ficar tirando dúvida de olerite, né? Eu quero um ser humano para, de fato, fazer coisas que um ser humano possa fazer, né? Usar a potência do que aquele ser humano pode me proporcionar. Então, acho que essa é uma mudança que o momento nos ajuda muito a forçar a TI, a forçar a gente a ter um modelo mais digital, né? De ter um serviço por WhatsApp, que ele possa dali tirar dúvida dele, consegue tirar férias mês que vem ou não, e não ter que ligar para a Maria, que talvez a Maria, nem como não é o escopo dela, vai ter que descobrir com outra pessoa. Exatamente. A gente recebeu aqui, acho que foi na terça-feira, a Samanta, que é diretora também de RH da Gocil, e ela falou exatamente isso. Ela falou assim, olha, tudo que é repetitivo, eu vou automatizar. Tudo que tem inteligência, eu vou querer o ser humano fazendo. Mas senão a gente não ganha eficiência dentro do RH, que é exatamente isso que você está trazendo, ou seja, tomar tempo com essa coisa que o robô faria, né? Que um robô poderia fazer. Muito e aí bom. você começa a tirar a dependência do RH para coisas operacionais e começa a tirar a dependência do líder para isso e passa a passar a responsabilidade para o colaborador, a responsabilidade compartilhada. Né? Então, você é responsável pela sua carreira, não é o RH, não é o teu gestor. Tá, mas então como é que eu sou responsável pela minha carreira? Onde eu descubro as coisas? Né? Onde eu posso procurar a informação? Poxa, eu era do RH, como é que faz para mudar para o negócio? É simples? Como é que você fez? Como é que faz isso? Né? Às vezes a pessoa não sabe o caminho. Então, ela se sentir responsável por isso e não colocar no sistema ou na organização a culpa. Eu não tirei férias porque o sistema é complexo. E Camila, você tem visto, agora falando um pouco dos colaboradores, né? Você tem visto esse tipo de movimento, ou seja, dos colaboradores se empoderando mais, buscando, desenhando o caminho da própria carreira, ou ainda está no movimento muito passivo de que eu espero a empresa, essa tal de empresa que manda e desmanda aqui, faz um monte de coisa, ou eu espero a tal da empresa fazer alguma coisa? O que você tem visto mais assim nesse... Eu vejo duas polaridades aí. Eu vejo o jovem se sentindo protagonista e responsável pela carreira dele, porque é o que ele estava escutando, é porque ele olhava para os pais antes e via que, poxa, cresceu ou não cresceu por causa da organização, opa, não quero isso para mim. Aí ele chega na organização, a organização fala que é responsabilidade dele, então dá fit o discurso. Mas eu vejo que as pessoas das gerações anteriores, com mais idade, ainda usam a muleta, né, da organização, porque elas viveram muito esse modelo. Né? Então, a gente precisa mostrar, né, com exemplos reais. Então, não dá para, por exemplo, eu falar, você é responsável pela sua carreira, mas eu não divulgo as vagas da organização em algum lugar que todo mundo tem acesso. Então, assim, ou eu sou responsável pela minha carreira, que eu possa ver as vagas e posso me candidatar, ou eu não sou, porque se você não divulga as vagas, como é que eu sou responsável pela minha carreira? Né? Agora, Camila, sabe que no começo da sua fala, você falou, olha, na hora que a gente faz uma seleção, né, uma pessoa vai ficar feliz e as outras vão ficar tristes de não ter entrado. E aí você me lembrou, tem uma empresa, você conhece a Zappos, que é o maior e-commerce que tem né? E é uma referência de experiência do cliente, experiência do colaborador também. E aí eu fui participar do bootcamp deles de cultura, e eles estavam contando para a gente que eles têm um processo lá de seleção que eles criaram uma plataforma que continuamente as pessoas entram nessa plataforma e elas já interagem com pessoas de dentro da organização. E ali ela começa a receber desafio.
eles têm as vagas, e as vagas, ao invés deles jogarem a vaga no mercado e vir um monte de gente para ele fazer, e aí acontecer isso que você está trazendo, ou seja, várias pessoas ficarem tristes, não, eles deixam várias pessoas felizes porque passam a fazer parte dessa plataforma e tudo mais, e eles é que vão pincelar de acordo com os desafios que são colocados e a pessoa resolve, eles é que vão lá pincelando, falando, olha, esse aqui vamos colocar para essa vaga. As outras pessoas, elas não têm tanta noção de todas as vagas, mas elas têm noção de como é a empresa já, porque elas interagem, elas vivenciam desafio, elas recebem brindes, elas... E aí aquilo que você falou da questão de levar até para fora, né? Falando, olha, eu não entrei não, mas foi muito legal o que essa empresa fez comigo, né? Ou não entrei ainda bem, porque não tem nada a ver comigo. Exatamente. Melhor descobrir antes do que descobrir depois que eu entro, né? Porque Exatamente. tem muito ainda, como RH, eu recebo no LinkedIn bastante, porque lá eu coloco aberta, porque eu disponibilizo 3 horas toda semana de consultoria para dar apoio à carreira. Que Não, mas eu legal. vou fazer entrevista em tal empresa, eu queria tua dica porque eu preciso passar. Aí eu falo assim, tá, o que tem nessa empresa que você quer muito? Não, mas essa oportunidade é magnífica. Eu fiz, não, a vaga pode até ser, o escopo pode até ser bacana, mas assim, o que é? Como é que é a cultura dessa empresa? O que você já estudou? O que você entendeu? Como é que funciona? Não, mas eu vou virar gerente, eu sou coordenador, né? Peraí, os motivos são reais, legítimos, mas não podem ser só isso, né? Eu acho que é bárbaro no final do dia, seja para a empresa, né? Nesse caso, no exemplo que você está trazendo, seja para as apps ou para a pessoa, porque o sonho de todo gestor é poder testar a pessoa para ver se ela dá cancha, né? Se funciona. A Exatamente. pessoa também, para ver se ela vai gostar daquele ambiente. Então, é um mundo perfeito. Você tentar trazer um pouco da realidade para que ambos se sintam confortáveis antes de tomar uma decisão. Afinal de contas, se a gente toma uma decisão de casal, se unir com alguém, a gente namora antes, né? Exatamente. A gente vê antes como é. A gente dá uma namorada lá, esse beijo encaixa, né? Uhum. Acho que eu gosto, acho que aturo esses defeitos, né? Então tá bom, então dá para a gente morar junto, né? Então tá, né? Como é que a gente faz isso dentro de um processo de seleção? É exatamente isso. Na Nexa, a gente também tem uma plataforma para você poder conviver um pouco com a Nexa antes de você poder entrar. Que legal. Até para você falar assim, talvez metalurgia não é a minha cara, mineração. Não, tudo a ver, eu posso transformar o mundo, porque mineração, desde que o mundo existe mineração e a gente sempre vai precisar de mineração. Então, pô, eu quero impactar o mundo, que a mineração seja de forma diferente, eu quero uma mineradora do futuro. Opa, Nexa faz sentido, porque eu vejo que aqui é diferente essa mineração. Então, você precisa trazer um pouco da realidade do que você é. Né? Hoje já tem algumas plataformas que falam de você, né? Sem você falar de você. Né? Então, se você entrar numa Love Mondays, né, um Glassdoor, você já consegue ver um pouco sobre a organização, se você não tiver ninguém para acessar. Né? Se é uma organização, a dica que eu acho que eu posso deixar, se é uma organização que você tem interesse em participar, ou uma vaga, certamente você tem que entender mais da cultura dela. Então, vai atrás de alguém que trabalhe nela para te dizer como é que ela realmente é. Né? Antes de sair só pelo número, né? Só pelo cargo. A gente tem mais uma aqui, Camila. Quais são as práticas de inclusão dentro dos processos de RH? Vocês realizam, por exemplo, contratações às cegas? Ainda não. Mas já começamos uns pilotos internos. Vamos ver se vai funcionar para depois a gente expandir. Explica para todo mundo o que é contratações às cegas. Que talvez tenha gente que nem sabe o que significa. Quando a gente fala de inclusão, né, a gente fala de você aceitar o outro pelo que ele é. Né? E não talvez por um carinho bom, um estereótipo que já foi criado. Né? Eu lembro que no meu início da minha carreira lá como headhunter, eu lembro que tinha gestores, né, clientes que traziam, não, eu quero alguém que é formado nessa faculdade, ou que tenha esse tipo de carreira, que tenha passado por esse tipo de empresa. Eu falei assim, mas quem disse que quem estudou nessa faculdade, teve passagem nessa empresa, certamente vai dar certo com você. Né? Porque tem uma questão de dar fit com a organização, com a cultura da organização, tem fit com o gestor, né? Com a área, tem um monte de variáveis a ser pensadas. Né?
Então, quando a gente fala de fazer as cegas, é isso, é tirar, de repente, a faculdade, tirar o nome da pessoa, se é mulher, se é homem, qual é o gênero, qual é a idade, tirar a idade, né? Então, é você tirar o que talvez seja estereótipo, que fale com algum viés inconsciente da pessoa, para poder avaliar puramente o ser humano que está ali, profissional, né? Por isso que eu acho que no futuro não vai ter currículo. Isso é... Então, você manda para o gestor tudo sem essas informações. Você manda somente a parte que se encaixa com a vaga. Isso tudo ele só vai descobrir lá no final. Eu acho isso fantástico. Hoje tem tantas ferramentas super bacanas digitais que dá para você conhecer o perfil, entender sobre a pessoa, né? Monta esses materiais, dá esse arcabouço para ele tomar decisão. Porque a frase que a gente mais escuta velha é: contratei pelo currículo, pela experiência e demiti pelo comportamento. Né? Então, assim, como é que a gente evita isso? Como é que avalia o comportamento e perfil? Né? E depois eu vou encaixando. Óbvio que eu não posso trazer alguém para trabalhar como engenheiro de minas sem ter uma formação, né? Você precisa ter a formação técnica. Mas talvez ele está lá com um estereótipo que só é bom engenheiro de minas que ele estudou, sei lá, na FMG, e aí só na quem estudou na FMG que é bom. Né? E aí você tira a palavrinha FMG do currículo e aí entrega para o gestor. E como é que os gestores recebem isso? Né? Eu sei que na Nexa não tem, por enquanto, né? Vocês estão fazendo testes, mas como é que é a receptividade dos gestores nisso? Nos pilotos que a gente já fez internamente, você vai fazer piloto em quem você acha que vai dar certo, né? Para poder testar, né? E aí ver qual é a possibilidade dali de você fazer mudança para ir aumentando o nível de criticidade. Deu certo. Tá? Eu lembro de um depoimento de um evento que eu participei interno, que a gente estava falando sobre mulheres, né? E aí e a gente falou, vai ser lançado o tema de pluralidade com outros temas na anexa que não é só mulher, né? E aí a pessoa levantou a mão e falou assim, olha, o meu exemplo é real, né? Eu tenho 43 anos de idade, eu estava fazendo um monte de entrevista, nada ia para frente. Quando eu tirei a minha idade do meu currículo, eu passei. Estou aqui trabalhando na Anexa. Né? E a gente falou assim, na verdade, a idade é uma das coisas que a gente já há algum tempo já começou a tirar. Né? E ela trazendo que ela estava sentindo que qual era a perspectiva que ela tinha, porque ela tinha 43 anos de idade. Eu falei, gente, 43, né? Hoje, como que a gente está com a população envelhecendo? Não está nem descendo a montanhazinha ainda, não. Pelo amor de Deus, eu tenho 43, eu não estou nem descendo a montanhazinha ainda, não. Não, forma alguma. E a gente tem a população que quer continuar trabalhando. Então, como que com certeza. De 50 a 55 anos de idade, né? Com certeza. E do mix de experiências é muito valiosa. Né? É engraçado, né? Porque eu nunca tive essa ideia de não trabalhar. Eu sempre tive a ideia de um dia o trabalhar não vai ser uma obrigação, uma preocupação e tal. Eu quero mas parar de trabalhar eu não me vejo. Parando de trabalhar, Deus quando, sei lá, Deus quando isso vai acontecer. E como é que a gente abre espaço para isso? Porque as empresas precisam né? Ser plural é isso. Não adianta só ter engenheiros homens, né? Eu preciso ter engenheiros homens de 60 anos, de 20 anos, mulheres, negros, LGBTQI+, você tem que ter um mix de todos. Então, como se você vai ser plural, porque você acredita ser plural, se você não tiver essa diversidade? Tem uma frase da Sharon que eu gosto muito, que ela fala assim, hoje a gente discute sobre liderança feminina. No futuro, a gente só vai discutir sobre liderança. Exatamente, exatamente. Camila, eu sei que você está com o baby novinho, eu só vou ver se a gente tem mais alguma pergunta e vou te fazer uma última pergunta se não tiver. Não, já cobrimos tudo. Que ótimo, bombou o seu chat. Depois você entra lá porque tem algumas afirmações e tudo mais. Camila, deixa eu te perguntar, a gente está batendo aqui 1 hora, passou rápido, né? Eu nem vi que chegou, já tem 1 hora de live, olha só. Deixa eu te perguntar, como é que você está vendo? Não, eu nem percebi que já tinha batido 1 hora. Como é que você está vendo esse futuro do trabalho aí? Como é que você olha? E aí eu não estou falando só pós-pandemia, sabe? Eu estou falando de uma
de uma maneira geral, quais são os desafios que os profissionais vão começar a enfrentar? O que você pode deixar de dica para esses profissionais já começarem a pensar agora? Eu acredito que tem 3 competências que são vitais, né? Elas não são fáceis de serem desenvolvidas, mas são muito importantes. E cada vez mais, você que é um profissional de marketing sabe disso muito melhor do que eu, a gente falava sobre negócios de B2C e B2B, né? Business to consumer e business to business, né? Que é uma empresa negociando com uma outra empresa ou uma empresa negociando diretamente com o consumidor. E hoje a gente fala P2P, né? É uma pessoa negociando com uma outra pessoa. Então, a gente cada vez mais tem que humanizar, né, as questões. Então, para mim, as competências do futuro, tudo que eu tenho estudado, trabalhado, tem a ver com três competências, né? A primeira delas é, de fato, uma questão de escutativa. Escutativa de forma legítima, de você estar presente quando a outra pessoa está falando, você não está querendo completar ou deduzindo o que ela está falando. E isso é algo muito difícil no ambiente corporativo, porque muitas vezes a gente atropela um ao outro, a gente está com pressa, não, já estou entrando na outra reunião, já entendi o que você quer. Escutar legitimamente, ter a escutativa é muito difícil dentro do nosso ambiente corporativo, e é algo que vai ser muito importante, porque as pessoas cada vez mais querem se sentir parte, que estão fazendo alguma coisa que faz sentido, que tem significado, né? E colocar a sua mão nisso, né? A segunda competência que eu diria é empatia. A tão difícil empatia, né? Como grande parte do que a gente falou aqui hoje, seja questões de inclusão, tem a ver com empatia, você se colocar no lugar do outro, e não é assim, eu sei o que você está falando, não, às vezes é só ouvir o outro, né? Ter espaço, né? Ter lugar de fala, como alguém perguntou, como é que a gente cria o lugar de fala, né? E a terceira é colaboração, porque não existe nada nesse mundo que a gente faça sozinho, de fato. E quanto mais você conseguir aglomerar a diversidade de pensamentos numa solução, possivelmente ela vai ser mais viável e mais sustentável. Fantástico, fantástico. Então, acho que essas são 3 competências que elas parecem super simples e que são difíceis de desenvolver no ambiente que a gente está habituado, corporativo, né? Porque, putz, muitas vezes você é medido por réguas, métricas, de um painel de indicador que é sobre a sua área ou sobre você, então como você é colaborativo e às vezes até conflitante a sua meta com a outra área, então a gente tem que mudar o sistema para poder viabilizar essa colaboração, principalmente como RH. E a questão de escutativa a pessoa tem que querer ter escutativa, né? Eu lembro que no ano passado foi uma competência que a gente trabalhou muito com a liderança na Nexa, e aí eu sentia gestores falando assim, nossa, eu achava que eu escutava bem, mas depois que eu fiz essa avaliação que eu vejo como que eu escuto mal, né? E aí, você já começou a escutar melhor? Né? Passado um ano a gente começou a fazer o retorno, você está começando a escutar melhor? Ele, não sei, acho que não, né? Mesmo tendo consciência, não é fácil mudar, né? Então, acho que essas são 3 competências muito importantes para o futuro, para o hoje já. Né? Fantástico, fantástico. Camila, muito obrigada. Queria te agradecer muito pela sua participação, foi fantástico. Obrigada por trazer todos esses pontos e obrigada também por tirar um tempo aí nesse momento que você está. Agradece ao Tomás ter deixado você participar aqui com a gente. Não chorou, não ouvi choro. Não, ele deixou a gente participar aqui. Muito obrigada, que a gente mantenha contato aí por mais vezes e por bastante tempo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, adorei. Pena que eu não consegui acompanhar as discussões no chat. Estou no LinkedIn como Camila Miranda. Meu e-mail profissional é camila.miranda@nexaresources.com. Legal. Com licença, não vou ver, né? Mas pelo LinkedIn, de vez em quando eu olho, quando entre uma mamada ou outra, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Então, quem quiser conversar mais, quiser trocar mais, eu adoro.
isso que você faz no LinkedIn, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar todos esse seu e-mail, vou deixar seu LinkedIn, mas como é que é esse seu encontro de 3 horas semanais, né, que você... Eu colocava 3 horas na minha agenda por semana para poder eu dar consultoria, né? Dar apoio, principalmente discutir de carreira. Então, eu fazia um screening dentro do LinkedIn, eu deixo lá aberto o campo para as pessoas poderem dizer o que querem, o que elas querem, e ali eu ia tentando puxar as pessoas usando essas 3 horas que eu tenho por semana. Uhum. Muitas vezes eu não consigo atender todo mundo, né? Falo, olha, vamos deixar daqui 3 semanas, talvez já dê para encaixar. Né? E aí eu vou tentando, se é alguma coisa que é muito fora da minha área, às vezes tem gente de saúde, né, no mercado que eu não conheço, não tem como agregar, eu só agradeço e encaminho. Mas se for dentro da minha área, eu apoio. Muito bom. Eu vou pegar e vou deixar isso tudo na descrição do vídeo, porque aí as pessoas conseguem entrar em contato com você. Tá bom. Muito obrigada. Eu adorei, viu? Obrigada por ter aceitado o convite e dá um aperto e um cheiro no Tomás por mim. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Amanhã a gente tem CX Now de novo, 8h30 aqui no canal, e amanhã a gente recebe a gerente de RH da Fiat, e ela vai falar de design organizacional e também employee experience. Vamos lá. Até amanhã, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada.